Tão bom adorar ao Senhor, é tão bom louvar ao Senhor. Quero convidar os irmãos para continuarmos e fazermos do nosso sermão, da nossa reflexão, também um louvor, uma adoração a Deus. Abre sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 a 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 ao 17. Esse é o texto que vamos tomar como base para ouvir Deus falar conosco nesta noite, como Ele já tem falado até aqui. Diz assim o texto, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Peça a Deus para falar ao seu coração. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos capacitou, nos preparou para fazer, que é transmitir a sua palavra. Mas só o Espírito pode falar ao seu coração de tal maneira a influenciá-lo, a ajudá-lo a vencer as suas dificuldades. Deus, em nome e para a glória de Cristo Jesus, ilumine os nossos corações nesse instante, para entendermos a sua palavra, para degustarmos a sua palavra, para sermos edificados, exortados pela tua palavra. Nos transforme, ó Deus, a cada momento em que abrimos o livro sagrado, para aprendermos mais e mais da tua palavra. Em nome e para a glória de Cristo Jesus, que assim seja. Você já se pegou confuso em relação a algum texto da Bíblia? Por exemplo, a Bíblia diz, não ameis o mundo. Mas aí você vai ler em outro lugar, ela dizendo, Deus amou o mundo. Como é que a gente entende isso? Existem muitas coisas parecidas com essa. Mas a verdade é que existem palavras que têm mais de um sentido. E esse é um caso destes. E pelo menos nesta noite, eu sei que será esclarecido. Muito embora este não seja o nosso objetivo, mas uma necessidade para que você possa apreender melhor o texto. O clímax desta perícope é o verso 16, que diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas de Deus. E esse clímax tem duas vertentes, ele é esclarecedor e estarrecedor. Ele é estarrecedor porque ele revela a origem de todas as mazelas, de todos os pecados ou formas de pecar que existem à nossa volta. E é estarrecedor e é esclarecedor porque ele vai dizer que isso não procede de Deus, fazendo com que o clímax da nossa perícope se torne, por si só, um versículo extremamente controverso aí nos meios teológicos que existem por aí. Mas não é o nosso objetivo, nós não temos nenhum prazer nisso, nós decidimos que aceitamos o que a Bíblia diz, e a Bíblia está aqui mostrando essas duas situações. O mundo é quem cria, é quem produz aquilo que nos seduz e que é contrário à lei de Deus. Deus não participa disso. Os personagens desse texto
basicamente são três. O mundo principal aparece 7 vezes, o Pai 3 vezes, e a própria conjuntura de pecados, aqui denominada de concupiscência, aparece também 3 vezes. O assunto geral desse texto é uma defesa de que nós não devemos amar o produto criado por esse mundo, porque isso não procede de Deus, Deus não gosta desse produto, e o uso do pronome indefinido indica que é uma questão de escolha pessoal. Se você quiser, você vai viver isso. Se você não quiser, você pode enfrentar tudo isso. Com esse pequeno pano de fundo do texto em mente, nós queremos falar sobre o tema Não ameis o mundo. E o nosso tema de hoje, ele é extraído do próprio texto. É o próprio texto. Não ameis o mundo. Nós vamos dividir a nossa mensagem em 3 perguntas. Nós vamos responder essas 3 perguntas para que o Espírito fale conosco, nos estimule a não amar o mundo, nos mostre como amar o mundo e nos faça enxergar se nós estamos amando de alguma forma o mundo. As 3 perguntas serão: o que é o mundo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que é mundo. A segunda, quem é que não deve amar? E a terceira, por que nós não devemos amar o mundo? Então vamos começar respondendo a primeira pergunta: o que é mundo? Já que o verso 15 é enfático e ele diz: não ameis o mundo. A palavra mundo nas Escrituras, ela tem basicamente 3 sentidos. O primeiro sentido dela é mundo como um lugar. E eu escolhi o texto de João, capítulo 1, verso 10, muito conhecido de todos. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A palavra mundo aparece 3 vezes nesse texto e com 2 sentidos diferentes. As 2 primeiras vezes que ela aparece, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, é uma referência clara ao mundo como lugar, o planeta, o universo, constituído por estrelas, por astros, por meteoros, por ar, por espaço, enfim. O primeiro mundo é esse. Não é o mundo dos homens, não é o mundo de pessoas, que também é um significado da terceira palavra aqui. Por que que não é? Porque ele começa dizendo, o verbo estava no mundo. E se eu entender que Jesus estava no mundo dos homens, aí eu teria um problema. Então, as 2 primeiras palavras se referem ao mundo como lugar. Então, nós estamos falando do planeta, do universo. A última palavra se refere ao mundo como pessoas, o mundo dos homens, o mundo das pessoas. Porque diz assim, mas o mundo não o conheceu. Não teria sentido, João está falando aqui, mas o planeta não o conheceu. João está falando do mundo das pessoas, ou seja, as pessoas que viram, que viveram e conviveram com Jesus naquele momento, não o conheceu, não tiveram intimidade com ele. Então, o primeiro mundo, o mundo como lugar. O segundo, o mundo dos homens. E o mesmo versículo aqui pode ilustrar isso. João reforça e prova isso, falando sobre o mundo dos homens, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o planeta de tal maneira que deu seu Filho para morrer pelo planeta? Não. Então aqui é o mundo dos homens. E o verso 17 vai deixar isso claro e matar a questão. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus vai julgar o planeta? Não. Mundo dos homens. Então nós temos 2 divisões já. O mundo como lugar e o mundo das pessoas, referindo-se aos homens. E a terceira
o terceiro uso da palavra mundo é o mundo das paixões humanas. E para entender essa ideia de não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, nós vamos dividir esse mundo das paixões humanas em 3 partes. A primeira dela é o mundo das paixões da carne ou das coisas criadas. João fala sobre isso quando ele diz a concupiscência da carne. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A concupiscência da carne. João vai dizer que esse mundo a que ele se refere é o mundo composto pelas paixões da carne, por aquilo que ele chama de concupiscência, ou desejo, anelo, anseio, ou em última instância também pode ser traduzida essa palavra que eles preferem não traduzir por luxúria. Mas tem a ver com o desejo, com o anseio, com as nossas buscas, com o nosso querer praticar, viver ou ter aquilo lá. Então, João está falando a respeito das paixões que nos encantam os olhos, que nos fazem querer ter, que nos fazem querer abraçar, que nos fazem querer caminhar com aquilo, vestir aquilo. Mas João também está falando das paixões dos olhos, ou dos comportamentos idealizados pelo mundo. Quando ele diz a concupiscência dos olhos, ou os desejos dos olhos, ou os anseios dos olhos, João está falando que é o mundo que cria, idealiza comportamentos que são muitas vezes inadvertidamente desejados, ansiados e seguidos até por cristãos. Não são perigosas apenas as coisas que a gente toca, que o mundo às vezes cria, ou que o mundo pode criar. São perigosos também os comportamentos que eles idealizam e que os nossos olhos veem. Costumes e outras coisas. Mas esse mundo de paixões também tem a ver com ideias e ideais. E João usa a frase, a soberba da vida. Eu creio que ao se referir à soberba da vida, João está nos mostrando o quanto pode ser fútil amar as ideias e os ideais criados e idealizados por pessoas que desconhecem o nosso Deus, que não têm em Jesus o seu Salvador, não amam a Cristo, não vestem a camisa do cristianismo. A forma como eles vivem representa a sua soberba. O que eles criam representa a soberba de suas vidas, que negam a Deus, ou diretamente no ateísmo, ou negam a Deus com todas as suas práticas, com todas as suas criações, que são abomináveis às Escrituras Sagradas. Então, João, quando ele fala de mundo aqui no nosso texto, ele está se referindo a isso. O mundo das paixões. Paixões por coisas. Paixões como sinônimo de coisas criadas. Paixões como sinônimo de comportamentos. Paixões como sinônimos de ideias, de ideais propostos pelo mundo, pelas pessoas que não temem a Deus. João usa uma palavra muito significativa aqui. Ele diz, não ameis o mundo. E a palavra amor aqui é a mesma usada em João 3,16. Quando diz assim, porque Deus amou o mundo. É a mesma palavra. Então o que nós precisamos entender é que João está dizendo assim, se eu gosto de alguma coisa criada por quem não teme a Deus, por quem não ama a Deus, que criou para o entretenimento deles, para a vida deles, para a prática deles, e nós não temos nada a ver com isso. Façam o que quiserem, a gente tem que respeitar. Agora, eles criaram para eles. Se a gente começa a gostar desse negócio, a tal ponto de a palavra do outro ser ofensiva para mim,
Porque às vezes você vai falar para alguém, olha, isso não é bom, ele se ofende, ele fica chateado, ele corta você das relações dele. Se isso acontece, é porque essa pessoa ama, está amando o objeto da sua paixão. E se isso vem do mundo, ele tem nas mãos um problemão. O mundo aqui é o mundo das paixões, que pode ser amado mais do que o reino, mais do que as pessoas, e é a manifestação mais pura do egoísmo particular e pessoal de cada um, que prefere isso à vontade de Deus, aos ensinos da palavra de Deus. Então isso é mundo aqui. Mundo aqui não é lugar. Mundo aqui não são as pessoas. João não está dizendo, olha, não ame o planeta, porque aí a gente podia destruir à vontade sem medo nenhum. Não é isso que ele está dizendo. João não está dizendo, não ame as pessoas. João está dizendo, não ame o mundo com suas paixões. Não ame o mundo com suas ofertas. A gente ainda vai falar um pouco mais e aí vai ficando claro. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque às vezes tem coisa que eu posso dizer que é mundo e você pode achar que não é. Mas vou dar alguns detalhes, algumas dicas daquilo que eu acho que não cabe para nós cristãos. Uma vez que a gente já definiu o que é mundo, voltamos ao nosso tema, não ameis o mundo. E respondemos a segunda pergunta, quem não deve amar o mundo? O verso 15, na sua sequência, ele diz assim, se alguém amar o mundo. E eu gosto dessas ideias na Bíblia, os irmãos sabem disso, porque eu dou muita ênfase na responsabilidade humana. É se alguém, não precisa ser eu, não precisa ser você. Eu e você podemos ficar livres, a gente pode enfrentar isso, a gente pode lutar isso e pode até cair em alguns deslizes, mas precisa abrir os olhos, acordar e deixar, porque é facultativo a nós o mergulhar, permanecer, ficar e praticar ou não. É por isso que o pronome é indefinido e a frase está no subjuntivo, é se alguém fizer. E aí? Você vai fazer? Você vai amar? Cristãos também podem ser iludidos e por momentos da sua vida amar o mundo. Podem viver amando as coisas do mundo. Não o mundo inteiro, mas as pessoas podem se apegar a algumas coisas. E às vezes a gente nem percebe e passa a viver amando aquilo. Como é que a gente sabe que a pessoa está amando? Aquilo se torna importante para ela. Ela pode até não vir à igreja para não perder aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela aprendeu a gostar. Ela pode até reagir mal a alguém, brigar com alguém que atrapalha ela de viver aquilo que ela ama. Cristãos podem, o que eles não podem é permanecer assim por muito tempo, porque há consequências. Então, quem não deve amar? Todos nós. Qualquer um pode cair nessa cilada, mas ninguém deveria. Não ameis o mundo, é o nosso tema. Respondemos o que é o mundo e respondemos quem não deve fazer. Agora vamos responder a última questão. Por que não devemos amar o mundo? Por que nós não devemos amar esse sistema de ideias, de comportamentos, de coisas que o mundo tem e que nos assedia e que nos oferece todos os dias? Por quê? Vamos dividir a resposta em 3 partes. Primeiro, verso de número 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, isso é uma triste verdade. E graças a Deus que essa triste verdade está na Bíblia.
Porque assim eu e você podemos acordar talvez. João está dizendo, não amem o mundo, porque se vocês amarem o mundo, o amor do Pai não estará em vocês. Mas como entender isso à luz da fidelidade de Deus, já que a gente aprende que Deus é fiel a despeito das nossas infidelidades? Para você entender isso, eu dividi essa primeira parte. Não amem o mundo, porque o amor de Deus não estará em vós se você fizer. Eu dividi em duas. Na verdade, eu quero mostrar como é o amor de Deus em duas partes. Primeiro, Deus ama como Deus Salvador. E como Deus Salvador, a despeito das minhas infidelidades, a despeito dos meus deslizes, a respeito das minhas quedas, que devem ser momentâneas, Deus continua sendo Salvador. Ele continua sendo meu Pai e vai salvar. Agora eu preciso entender que Deus não é só Deus Salvador, Ele é Deus Pai. E o que João quer dizer quando ele fala o amor do Pai não está nele? Eu não sei. Aliás, eu sei como é viver uma relação filho paternal, filho paterna, difícil, porque na minha família a gente não teve muito relacionamento com o pai. Isso gera traumas, isso afeta o nosso caráter, isso afeta a vida inteira de uma pessoa. Eu não consigo nem imaginar, e eu ainda louvo a Deus porque tive pai. Em muitos momentos ele esteve presente, foi significativo e foi essencial para a gente ainda ser o que nós somos. Mas eu fico tentando imaginar como é a vida de quem nem teve o pai, ou pior, de quem teve um pai que o rejeitou mesmo. Porque as atitudes do meu pai foram ruins, mas nunca houve essa rejeição, essa negação, nunca houve a agressão, como a gente sabe que tem havido no Brasil e no mundo inteiro. E a quarentena revelou uma triste verdade. Aumentou e muito o número de incidência ou o número de agressões dentro de casa, porque a família está ficando junta. Pais agredindo filhos, marido, mulheres, mulheres, maridos e filhos, e assim por diante. Quando o texto diz que nós não devemos amar o mundo porque o amor do Pai não está lá, ele não está dizendo que o amor do Deus Salvador não estará lá. Ele está dizendo que o amor do Deus Pai não estará lá. E quando o pai tira a proteção do seu filho, aí a gente entende o que o texto está dizendo. E aí quando você olha e começa a ver crentes apanhando da vida, das circunstâncias e de tudo, talvez, é difícil fazer este julgamento, mas é bem provável que ele está amando alguma coisa mais do que a Deus. Ele está vivendo o que não devia estar vivendo. E por estar vivendo o que não devia estar vivendo, o amor do Pai não está nele. Deus não está lá como Pai. E se Deus não está como Pai, imagina os nossos inimigos o que farão. Ah, é? Deus se afastou, agora é minha vez. Então o paizão saiu, entra quem tem que fazer alguma coisa. E esse alguém sou eu. O diabo existe para isso. E aí a pessoa apanha. E se não acordar e não deixar de amar o mundo, vai continuar apanhando. É isso que o texto está dizendo. Há crentes que não vão perder a salvação, mas o amor do Pai já perderam. Porque estão apanhando há muito tempo. Então por que nós não devemos amar o mundo? Porque se eu amar o mundo, não terei Deus como Pai, como protetor, como alguém que estará ao meu lado, me socorrendo, me livrando. E ainda assim ele faz. Mas poderia fazer muito mais e não está fazendo, porque você está trocando ele por outra coisa. Por que nós não devemos amar o mundo em segundo lugar? Porque Deus não está por trás das ofertas que o mundo nos oferece. Olha o que diz o verso 16.
porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Como é que eu posso me encantar por alguma coisa que vem de lá, se não procede de Deus, se não glorifica a Deus, se não foi feito para a honra e glória do Senhor? Como é que eu posso? O texto é categórico em dizer que o mundo tem seu próprio estilo, o mundo tem suas coisas e o mundo produz, ele tem liberdade para produzir aquilo que pode até nos encantar, mas não deveria ser objeto do nosso amor. Nesse sentido, irmãos, eu quero trabalhar algumas questões práticas antes de terminar. Aquilo que diverte o mundo é feito por pessoas do mundo para o mundo. Nesse sentido, eu quero citar algumas coisas. Na sexta-feira, nós discutimos aqui sobre festas. As festas seculares, na sua grande maioria, elas são feitas por quem? Por eles. Para quem? Para eles. Os shows mundanos são feitos por quem? Por pessoas do mundo. Para quem? Para pessoas do mundo. Os bailes da vida são feitos para quem? Para nós? Não, é para eles. Os barzinhos que tem por aí são feitos para quem? Para eles. Não é para a gente ir lá tomar cerveja no final de tarde, todos os dias, ou dia sim, dia não, ou não interessa como. É feito para eles, por eles. Isto é amor, e se for amor, estamos em risco, porque a diversão deles não procede de Deus. O que é divertido para eles, criado por eles, não procede de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado. E eu sei que o que eu estou falando aqui em algum aspecto é perigoso, se você não já me ouviu falar outras vezes. Mas eu não tenho tempo para explicar tudo, como talvez poderia. O fato é criado por eles, é deles, é para eles. O mundo produz aquilo que os alimenta emocionalmente. E se é o mundo que cria para alimentar suas almas, esse alimento emocional deles não serve para nós. Então, se nós gostamos, por exemplo, muito, a gente gosta muito. Eu amo filmes, eu amo novelas, eu amo as séries, eu amo músicas seculares. O meu pendrive lá está cheinho delas. Eu não acho que faz nenhum mal ouvi-las. Tome cuidado, porque isso é feito por eles e para eles. E se você gosta demais disso, isso pode ser amor. E se você ama, você está em risco, porque o que eles usam para alimentar suas almas não procede de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado. Como estamos alimentando nossa alma? Aquilo que dita o estilo de vida deles é o mundo que produz. Não dá para gostar demais do seu estilo de vida. O estilo de vida deles é criado e promovido pela moda que eles criam. E eles detestam a moda, as escrituras. Se nós gostamos demais, por exemplo, de andar sempre na moda, e para isso, que se dane a minha família, e está cheio de filhos que trabalham e não ajudam nada em casa, só para sustentar as suas vaidades. Isso é perigoso, porque isso pode demonstrar o seu amor por aquilo. E se você ama aquilo, precisa saber de uma coisa: não procede de Deus a moda deles, que na sua grande maioria é criada por pessoas que detestam a Deus. Quando você fala da moda de roupa, a sua grande maioria são pessoas que nos detestam também. Talvez você goste de se vestir como eles, mesmo que isso seja um pouco sensual. E eu não estou falando só para mulheres, mas indistintamente.
Isso pode ser confundido, isso pode ser amor. E se for amor, você está em risco, porque a moda que eles usam não procede de Deus. A moda que eles propõem não vem do coração de Deus. O mundo produz aquilo que os faz correr atrás. Não dá para gostar daquilo que move o coração dele, pois aquilo que move o coração deles não é movido pelo Espírito Santo de Deus. Então eu pergunto, como é que a gente pode gostar um pouco, a gente pode gostar demais, por exemplo, de correr atrás do dinheiro? E eu estou falando de pessoas que se esquecem dos filhos. Semana passada eu chorei dentro do carro ali no posto. Chorei mesmo, irmãos. E ainda estou pensando o que fazer. Sabe por quê? Eu estava lá abastecendo meu carro, de repente formou-se um alvoroço no posto. E aí eu ouvi o que eles estavam dizendo. Ó, os ladrõezinhos vieram de novo. E eles estão falando dos ladrões. Vieram roubar de novo. De repente saiu dentro do posto, irmãos, uma criancinha de uns 4 anos de idade. Um outro maiorzinho de uns 9 anos de idade e uma menina de uns 11 ou 12 anos. Aí um dos funcionários, ou não sei quem era, a pessoa não conheço, saiu, foi lá, parou as crianças, enfiou a mão dentro da calça das crianças, elas tinham roubado de novo chocolate lá dentro do posto. 3 crianças, irmãos, que já está fazendo isso há algum tempo. Aí a pessoa, cadê seus pais? Aí eles saem para trabalhar e deixam a gente trancado dentro de casa. Provavelmente fica com fome e sai para a rua. E a tática que eles usaram é, um conversa com o funcionário e os outros vão pegar, então eles já sabem como fazer, provavelmente estão fazendo ou foram ensinados por alguém. Sabe por quê? Porque os pais estão envolvidos demais, correndo atrás da padaria, e não é do pão de cada dia, porque o pão de cada dia, um salário mínimo é suficiente para nutrir. Agora, se eu quiser mais do que isso, talvez não dê. E aí talvez eu tenha que fazer isso aqui. Correr atrás do dinheiro. Nem que seja, não muito dinheiro, porque às vezes a gente fala assim, você pensa nos ricos, e eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que não ligam para o que vai acontecer com os filhos, correndo atrás do dinheiro. Não liga para a esposa, correndo atrás do dinheiro. Não liga para o marido, correndo atrás do dinheiro. Não liga para a família, correndo atrás do dinheiro. Não liga para o reino, correndo atrás do dinheiro. Pessoas que trabalham de manhã, de tarde e à noite, por exemplo. Isso é muito comum entre funcionários públicos, professores. Tomem cuidado, porque isso também se constitui em uma paixão do mundo. Não procede de Deus e é perigoso. Talvez tem gente que corra atrás da fama. A polêmica dessa semana foi de uma mãe que para ter sucesso na internet, ela expõe as filhas. Então ela faz as filhas vomitar na frente de todo mundo e filma e mostra. Elas praticamente torturam as filhas. É essa a conclusão que alguns chegaram. 7 milhões de inscritos no YouTube. Valeu a pena para afetar a filha e os filhos daquela forma. Tem gente que correndo atrás da fama se esquecem de que Deus também observa essas coisas. Então, o que é interessante para eles, a forma como eles correm atrás, não deve ser a mesma para nós. Isso é o mundo que aqui João define e nos alerta veementemente. Não amem estas coisas. Com o primeiro personagem desse texto, o mundo, nós descobrimos o tema. Não ameis o mundo. E respondemos a 3 perguntas. E com elas nós provamos que não vale a pena amar o mundo. Primeiro, o que é o mundo? O mundo não é lugar, o mundo não são pessoas, o mundo são as paixões. Sejam coisas, sejam comportamentos, sejam ideias ou ideais. Não podemos amar.
Quem é que pode amar? Qualquer um. Qualquer um de nós está sujeito a se deixar levar por essas coisas. Somos livres, então devemos optar por não amar. E por que não amar? A gente deu 3 razões. Primeiro, porque se você ama, o amor do Pai não está em você. Se você é um cristão, não estamos falando de perca de salvação, mas estamos falando da perca da proteção. Estamos falando da sua entrega ao inimigo, do Deus te deixar à vontade. Isso tem um preço alto. Não devemos amar porque Deus não está por trás daquilo que o mundo oferta. Seja através de coisas, comportamentos, ideias e ideais. Não devemos amar porque tudo que o mundo oferece é passageiro. O mundo passa, João diz, vai passar. A Nova Jerusalém terá tudo diferente. Não adianta correr atrás do que o mundo oferece agora, porque vai passar, vai acabar. Para alguns, talvez mais rápido do que para outros. Hoje, cada um de nós deve decidir realinhar sua vida aos princípios e padrões da Bíblia, pois ela foi feita para todos, porém rejeitada pela grande maioria que está produzindo as paixões que muitos de nós está correndo atrás. Não podemos. Do mesmo jeito que eles rejeitam o padrão que Deus estabelece para nós, rejeitemos aquilo que eles ofertam para nós como modelo, como exemplo e como coisas. Amém? Que Deus nos ajude a viver não amando o mundo. Vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Senhor Deus, em nome e para a glória de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Nos colocamos nas tuas mãos e imploramos, Senhor, nos ajude a viver sem amor por nada nesta vida. Não nos deixe amar aquilo que o mundo oferta. Não nos deixe nos apegar demasiadamente a nada. Que nada se coloque entre nós e o teu reino. Que nada se coloque entre nós e o amor que devemos ter por ti. Que nada se coloque entre nós e o amor pelo próximo. O amor pelo irmão. O amor pela família. Que nada, Senhor, nada nem ninguém possa nos interferir nesse nosso amor por ti e nessa nossa repulsa pelo mundo. Que assim seja em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus,